Rádio Brasil de Fato. Vamos lá, DJ. 3, 2, 1. Podcast 3x4, podcast de... Não tem jeito. E abaixa fake news. Abaixa as fake news. Exato. E a palavra de ordem aqui é abaixa o capitalismo. Não quero outra mediação, viu? Não quer outra mediação. Ou matamos o capitalismo ou o capitalismo mata a gente. É isso. A partir de agora, a gente está no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Toda sexta-feira a gente está aqui trazendo um retrato dos principais assuntos da política brasileira e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda e hoje estou com o jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho, que está de volta após merecidas férias. Companheiro, muito bem-vindo de volta. Que bom que você está aqui com a gente de novo. Oi, Narita. Muito bom estar de volta. Um carinho enorme por esse programa. Escutei vocês o mês inteiro, programas agradabilíssimos. E é isso, agora estou de volta aqui ao time permanentemente. É isso, vamos nessa. Também compondo a nossa bancada, o nosso comentarista, deputado constituinte, ex-presidente do PT, figura histórica desse país, José Genuíno. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, estou em ressaca. Vamos explicar? O Genuíno teve dengue, né, Genuíno? Então ele ainda está se recuperando desse processo inflamatório, digamos assim. Saí ontem da dengue, fiquei uma semana com dengue acompanhando pela televisão o desastre de Porto Alegre. Então, como já adiantou José Genuíno, nesse episódio o 3x4 vai se voltar para o estado do Rio Grande do Sul, onde fortes chuvas assolam a região desde o dia 29 de abril, deixando um rastro de destruição e afetando a vida de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Os temporais atingiram mais de 400 municípios no estado, o que representa um índice superior a 80% das cidades gaúchas, e esse índice segue subindo. Pois é, Igor, essa calamidade que atinge o Rio Grande do Sul pela segunda vez em 8 meses é classificada como a mais devastadora da história do estado. Só que essa pode ser considerada uma tragédia anunciada. Em 2015, por exemplo, um estudo encomendado pelo governo federal já alertava para o aumento da intensidade e da duração das chuvas na região sul do Brasil como consequência do aquecimento global. Esse estudo também traz outros detalhes sobre a questão climática aqui no Brasil. E sim, essa contribuição do aquecimento global está lá. Mas a situação que levanta críticas é justamente a omissão do poder público diante desses avisos. O governo do estado, hoje comandado pelo tucano Eduardo Leite, afrouxou as regras ambientais, ignorou alertas de enchentes. E a previsão, segundo agências meteorológicas e medições por satélite, é de que a chuva volte forte a partir desse fim de semana, e o que pode aumentar ainda mais o tempo do trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul. Enquanto autoridades correm para mitigar os danos, se torna urgente uma reflexão mais profunda sobre o papel do legislativo, a necessidade de políticas públicas eficazes diante das mudanças climáticas e tantos outros temas. Para esclarecer os contextos político, estrutural por trás dessa tragédia, a gente recebe a Sueli Araújo, que é especialista sênior em política pública do Observatório do Clima e ex-presidenta do IBAMA. Tudo bem, Sueli? Bem-vinda ao 3x4. Obrigada pela presença. Tá tudo bem. Só muita preocupação com a realidade do Rio Grande do Sul. Acho que todos os brasileiros estão sentindo isso hoje, mas é muito bacana estar aqui com vocês debatendo esse tema. Ao longo do nosso programa, além de conversar com a Sueli e com o Genuíno, a gente vai lá para o Rio Grande do Sul também falar com a nossa repórter do Brasil de Fato, Kátia Marco. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco. Bom, vamos começar então a nossa conversa. Sueli, essa tempestade que atingiu mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul transbordou rios, inundou diversas cidades e aconteceu só 8 meses depois da tragédia do Vale do Taquari, em setembro de 2023.
vez. Antes da gente entrar nas questões políticas, dá para a gente explicar o que é que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Como é que a gente chegou à situação de quase um estado inteiro, literalmente embaixo d'água, Sueli? Bom, tem um fenômeno meteorológico, existe uma bolha de ar quente no centro-sul do país, e o ar mais frio não está conseguindo dispersar, então ele fica lá no Rio Grande do Sul e parece que vai esfriar agora, e tudo isso, essa confusão gera chuva. Essa é a questão. Mas essa realidade está muito intensificada com as mudanças climáticas, né? Ao mesmo tempo em que nós temos uma tendência para mais pluviosidade na região sul e na Bacia do Prata, nós estamos vendo a tendência para redução do volume hídrico na Bacia Amazônica e estamos vendo isso também no Pantanal. O estudo que você citou, ele é de cerca de 10 anos, quase 10 anos atrás, e quando você olha os mapas, o mapa que tem lá mostrando uma mancha azul em cima do Rio Grande do Sul, querendo dizer chuva, é bem impressionante, né? Quer dizer, você não sabia quando viria, mas sabia que a tendência, com o aumento da temperatura global, é aquela região ter problemas nesse sentido. O que está acontecendo é que tudo isso está vindo muito mais cedo do que a gente imaginava. Nós imaginávamos esse tipo de problema mais próximo aí do meio do século e está acontecendo agora. É porque o aumento da temperatura, as mudanças climáticas estão em plena ascensão, né? No lugar de descarbonizar, o mundo está se tornando mais emissor ainda de gás de efeito estufa, inclusive o caso brasileiro, né? No caso brasileiro, a maior parte das emissões vem de desmatamento, 48% das nossas emissões vem de desmatamento, e o Brasil é hoje o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Nós não somos santos nessa história, não. É, realmente. Genuíno, pra mim é uma pataquada, mas tem uma turma aí que acha que não tem que se politizar nenhuma questão nesse momento, buscar culpados e etc e tal. Eu queria escutar de você, não é hora mesmo de procurar culpado? Na fotografia dessa tragédia, ela não tem autores? Não se trata simplesmente de buscar culpado. Trata-se de buscar as causas, porque isso não acontece por acaso. O que o mundo está indicando? O mundo que eu falo é Rio Grande do Sul, Brasil, África, Estados Unidos, Europa, Ásia. Ou a humanidade constrói uma nova agenda em que o centro dessa agenda é a mudança climática, a transição energética, um outro padrão de desenvolvimento econômico em que o ser humano esteja no centro e não o lucro, ou se busca uma agenda alternativa para a humanidade, para discutir o futuro dela, ou então nós vamos para uma tragédia anunciada. Porque esse lucro máximo, essa correria do vale tudo, essa falta de precaução, a ideia de privatização, olha, privatiza a energia, privatiza a água, privatiza o saneamento. Vamos deixar claro, quando o Lula assumiu, ele tentou fazer uma mudança no marco do saneamento sobre a questão da privatização. Caíram de pau em cima dele. E a solução era privatizar, porque era um milagre para solucionar os problemas. Olha bem, saneamento, energia, água, meio ambiente, isso tudo vai levar a humanidade a uma tragédia. Ou a humanidade se dá conta de que tem que mudar a agenda, mudar o rumo, mudar a pauta do país e do mundo, ou então nós vamos ficar sofrendo as consequências de um desastre anunciado. Isso é produto do modelo de desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo monopolista, financeirizado, cujo teto de gasto é o Deus do mercado, está levando a isso. Olhem bem, por que eles buscam flexibilizar o teto de gasto para salvar as vidas do Rio Grande do Sul? Aí eu pergunto, então o teto de gasto não é o Deus do mercado? Não é mesmo. Olha bem, e os bilionários? E os que lucram com a tragédia? Com a tragédia. E os que estão lucrando com juros e dividendos da Petrobras? Por que não se estabelece nesse momento uma espécie de pacto? Os mais ricos vão pagar uma taxa, um imposto pela recuperação. Os bilionários têm que pagar um preço por isso, além da responsabilidade dos governantes, porque isso não é por acaso. A falta de cuidado, a falta de prevenção,
a falta de fiscalização, a ideia de que privatiza porque é a solução, está colocando o futuro da humanidade em risco. É a guerra na faixa de Gaza, os acidentes climáticos nos Estados Unidos, é a crise na América do Sul e o Brasil nesse cenário. Como é que uma cidade como Porto Alegre, um estado como Rio Grande do Sul, diante de vários anúncios, de várias informações, não tomou as medidas de precaução? Alguém tem responsabilidade disso. Não se trata de buscar um culpado. Trata-se de buscar as causas e como enfrentá-las para que a humanidade, particularmente o povo do Rio Grande do Sul, não sofra o que está sofrendo, com frio, chuva, morte, etc. Sueli, o governador Eduardo Leite, na coletiva que deu, disse que não é o momento de procurar culpados. Porém, quando nós fugimos dessa busca, não pelo culpado, mas pelos erros, nós não corremos o risco de ocultar os erros cometidos por esses governantes? Não é o momento também de apontar os erros que foram cometidos? E preciso fazer um pedido também aqui, já que estou vendo muitos parlamentares de partidos diferentes. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. É daqueles momentos que vão estar registrados na história, nos livros de história no futuro. A gente tem que estar à altura do que a história nos exige no presente. A prioridade máxima tem que ser salvar as pessoas e conseguir que elas estejam no local seguro. Mas sim, tudo isso tem que vir junto. Nós temos uma situação no Rio Grande do Sul em que em 2019 já era o governador atual, eles flexibilizaram toda a legislação ambiental, o Código Ambiental do Estado, com mudanças estruturais nas regras de proteção ambiental. Então, flexibilizaram o licenciamento ambiental, a proteção das áreas no entorno de unidades de conservação, facilitaram mineração. O conjunto é grande, mudaram, parece que quase 500 dispositivos no Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Isso. E tudo isso veio em regime de urgência, foi aprovado recentemente, o governador sancionou uma lei que flexibiliza as áreas de preservação permanente, as matas ciliares, né, ao longo dos rios, para a questão de barramentos, preocupados com a seca, em barrar a água para a seca, né? Tudo isso mostra uma ignorância mesmo entre a relação da importância da legislação ambiental para pelo menos minorar os efeitos desse tipo de ocorrência. Então, quando você não tem vegetação nativa, a água vem e ela escorre sem nenhum tipo de barreira. Se estivéssemos com todas as áreas de matas ciliares com vegetação nessa região, teria a inundação? Teria, mas se você queria pelo menos amenizar. Eu entendo que uma medida de adaptação forte para o Rio Grande do Sul tem que ser um programa amplo de recuperação da vegetação nativa, os diferentes tipos de vegetação nativa do estado, mas uma coisa forte que possa realmente ajudar, porque o Rio Grande do Sul tem um histórico de ocupação agrícola com degradação, com desmatamento, não sobra nada, tem umas plantações assim que são mares, né, de soja e de outros grãos que você não vê uma arvorezinha, né? Alguns anos atrás, eu gosto de andar de carro, nós fizemos uma viagem lá para a região das Missões. É impressionante, são mares, né, de lavoura, mas sem qualquer preocupação com a questão ambiental. Tudo isso você paga um preço, né? Então, nós temos voltar atrás é muito complicado. As mudanças climáticas já estão aí. Nós podemos melhorar um pouco, vamos dizer, e manter isso na escala mundial, né? E manter a situação num patamar que seja minimamente, que as pessoas consigam aguentar viver, que os animais consigam aguentar viver num patamar minimamente aceitável. No caso das regras internacionais, é no máximo 1,5 graus acima de temperatura, acima dos níveis pré-industriais, que é o número do Acordo de Paris, né? Um número indicado pelo Acordo de Paris. Se continuarmos do jeito que estamos, vamos ultrapassar em muito esse número e aí vai ser um evento extremo depois do outro, cada vez com mais frequência e com mais intensidade. Nós já estamos vendo isso no Brasil e no mundo, né? Ô Sueli, como é que você analisa as medidas imediatas, urgentes, em relação à prevenção, às comportas,
a abertura do sistema de proteção, de desvio da água. Parece que a informação que nem todas estavam funcionando, apenas 2 ou 3 estavam funcionando. Quer dizer, como é que a situação chegou a esse ponto? Porque podia minorar, podia diminuir os efeitos junto à população. Quer dizer, a coisa foi acontecendo num certo espontaneísmo irresponsável, porque não se adotou medidas preventivas. Inclusive parecia o tempo ter uma sucessão de improvisos. Uma sucessão de improvisos, demissão de gente, esvaziamento dos órgãos de controle e de fiscalização. Fechamento de órgãos, inclusive. Fechamento de órgãos. Olha bem, o Brasil está discutindo uma coisa fundamental. Tem que ter mais Estado. Acabou esse discurso do Estado mínimo. Engavetem o Estado mínimo, vamos cuidar da vida. Ou você tem Estado para fiscalizar, para punir, para prevenir, ou então nós vamos para o beco sem saída. Tudo isso que o Genuíno nos traz se soma a essa lista de coisas que poderiam ter sido feitas para minimizar esses impactos, né? No curto prazo, para trás, tem no mínimo uns planos de contingência que teriam que ter sido acionados em todas as cidades. Isso tem na legislação de defesa civil. Os municípios têm que fazer esses planos de contingência e o Estado tem que ajudar os municípios e coordenar nesse sentido. Então, eles tinham informação de que a chuva vinha e de que era grande. Eles teriam que ter acionado em todo o Estado esses planos de contingência, que eu não sei sequer se existem. Mas nós temos que ir mais para trás e falar da falta de medidas de adaptação às mudanças do clima nas diferentes áreas, né? Isso não é só Rio Grande do Sul, isso é Brasil. O governo federal está elaborando um plano clima adaptação e um plano clima mitigação, deve ficar pronto até setembro para consulta popular em outubro, pelo cronograma que eu tenho. Mas a gente precisa mais do que planos. A gente precisa ter planos e executá-los, ter dinheiro. E dinheiro para adaptação à mudança do clima é muito dinheiro que vai precisar, gente. Sim. Muito dinheiro, porque você tem que mexer nas infraestruturas das cidades, afastar o potencial construtivo da beira dos rios, da linha de costa nas cidades litorâneas. Tem que mexer com infraestrutura de engenharia. Como é que a gente vai fazer infraestrutura de uma forma que isso não ocorra o que está acontecendo, assim, que quando chega esses desastres, porque não é que chegue o evento extremo, vamos dizer, ele não se transforme em tragédia, num desastre de proporções imensas. Ô, Sueli, o que me chama a atenção... nós temos que recuperar a vegetação, recuperar. Sueli, como você é uma especialista no assunto, me impressionou como o Brasil tem uma inteligência de alto nível. Eu vi todas as suas entrevistas, vários outros pesquisadores. Como é que um país que tem essa inteligência não colocou recursos para essa inteligência prevenir, atenuar? Quer dizer, o país deixou essas cabeças inteligentes fora e o mercado começou a gerir necessidades que estavam sendo regidas pelo lucro. Eu vi todas as entrevistas e é impressionante como vocês técnicos e técnicas, como vocês conhecem o assunto, como vocês dominam o assunto. Eu fiquei muito impressionado com a tua primeira entrevista na TV por assinatura. Você dissecou tudo. Agora, como é que essa inteligência não é utilizada pelo poder público? Eu acompanho do profissional, eu fiquei 29 anos na Câmara escrevendo legislação ambiental de carreira, eu sou consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Então, uma coisa é importante falar, não é ambientalista, os maiores cientistas do mundo dessa área avisam para a questão da intensificação dos eventos extremos e da maior frequência, né? Eles vêm mais intensos e com maior frequência. Eles avisam isso desde o processo da Rio 92. O painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima foi criado em 1988, falando que a coisa ia dar errado, que nós teríamos que reduzir a emissão de gás de efeito estufa porque ia dar errado. Agora, nós estamos vendo as consequências, mas estamos num estágio em que a gente vai ter que trabalhar, sim, para minorar a emissão de gás de efeito estufa, para reduzir o aquecimento global, com certeza isso é necessário, mas nós temos que nos adaptar, isso vai ser muito mais caro, gente. Mas continua valendo a pena gastar o dinheiro da adaptação, porque o outro cenário é o cenário de tragédia que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, que vai ser muito mais caro ainda, que é a perspectiva de reconstrução total, né? Tem cidades no Rio Grande do Sul que desapareceram.
A devastação nas cidades gaúchas é imensa. Vários municípios estão completamente debaixo d'água e praticamente sumiram do mapa. É isso que a gente está vendo nas imagens que estão sendo mostradas nos jornais e nas redes. Falando dessas imagens, eu queria saber, há muitos anos o Observatório, ambientalistas, especialistas em orçamento, eles alertam para a redução dos investimentos do poder público na mitigação e principalmente na resposta à emergência climática. Eu queria saber, quando as primeiras imagens do Rio Grande do Sul tomado pela água passaram a veicular na TV, nas redes sociais, o que passou pela tua cabeça, Sueli? Qual foi o sentimento que te veio? Tem subentendido eu bem que avisei, né? Acho que todos nós que trabalhamos nessa área temos sessão sinceridade, né? É profunda tristeza. Assim, as primeiras imagens, para mim, a minha reação foi de pânico. Assim, eu falei, esse negócio vai ficar muito grande, porque não acabou, gente. E parece que vai chover, né? Então, e isso pode se repetir quando, né? Daqui a um ano e pouco. Tomara que seja, assim, que dê tempo até para respirar. E que não venha nessa dimensão, né? Porque a dimensão agora foi muito pior do que 8 meses atrás na região do Taquari. Tenho um desespero, falar assim, mas eu trabalhei a vida inteira falando que isso ia dar problema, né? Acho que todos que trabalhamos em meio ambiente temos essa impressão e tratam, né, pegando um pouco, Genuíno sabe muito bem a realidade do Congresso Nacional, tratam a política ambiental como se fosse uma barreira a ser superada, como se fosse uma coisa que atrapalha. Então, legislação ambiental é uma coisa para ser removida. Tem uma lista grande de projetos de lei no Congresso agora, pretendendo flexibilizar a proteção de vegetação nativa no país. Inclusive vegetação não florestal. Isso é pampa, gente, ou metade do Pantanal. Está lá na pauta de votação. E não fazem a conexão com o que está ocorrendo. Isso que é impressionante, né? E o brasileiro, ele sabe da emergência das mudanças climáticas, porque todas as pesquisas mostram resultados da população preocupada com isso. Quando teve a consulta do PPA agora no governo Lula, o tema número 1 foi a emergência climática. Claro. Então o brasileiro sabe e os políticos não estão dando a devida resposta ao que seus eleitores estão preocupados. É isso que está acontecendo. O brasileiro já entendeu. Mas a maior parte dos políticos, não é só no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa dos Estados e Câmara de Vereadores, eles ou não sabem ou fingem não saber que o que eles estão fazendo vai piorar tudo isso. Porque desmatamento aumenta a emissão dos gases de efeito estufa. Um empreendimento complexo sem licença ambiental ou com licença automatizada, ele causa degradação ambiental. Ele emite mais do que deveria. Então, você tem conexão o tempo todo com a política ambiental que os políticos fingem que não existe. Não é que eles são os únicos culpados. O culpado é o homem, né, que causou o aumento de gases de efeito estufa e gerou mudanças climáticas. Mas nós temos, pegando o próprio exemplo do Rio Grande do Sul, nós temos muito desmatamento no estado, o Pampa está muito degradado, tudo isso piora a situação, né? Torna ela mais complexa. E temos uma situação de uma gestão pública que não está preocupado com as coisas que não geram inauguração, né? Consertar maquinário que está enterrado não dá festa de inauguração, né? E aconteceu no caso do maquinário lá dos diques, né? No município de Porto Alegre. Então, assim, é um conjunto de fatores e a gente precisa quase de uma revolução, assim, uma revolução do nosso modo de olhar os recursos naturais, de olhar os direitos das futuras gerações, tudo isso tem que mudar, né? Nós temos que deixar uma vida que possa ser vivida para os nossos filhos, nossos netos. Eu tenho neta. Eu fico super preocupada, né? O que nós vamos deixar? Na verdade, nós estamos perdendo o bonde da história, né? E podemos passar agora a lidar só com esse tipo de evento. É muito complicado. Então, está na hora realmente de ser revolucionário nesse sentido. Viva a civilização e abaixa a barbárie, né, Sueli?
Isso mesmo. Quando você estava falando aqui dessas questões, o Genuíno estava trocando olhares aqui, é o capitalismo, né, Sueli, exacerbado, essa maneira maluca que trouxe a gente até aqui. Olha, a gente está falando de investimento e orçamento, temos aqui alguns números, antes da gente dar continuidade à nossa troca de ideias aqui, só para ilustrar o descaso e a normalização do descaso, que eu acho que é pior ainda que o descaso, é um governo estadual, municipal, federal, ou que seja um Congresso Nacional, normalizar o não fazer nada. É um absurdo, né? Olha só, a proporção do orçamento destinado pelo governo de Eduardo Leite para enfrentar eventos climáticos é de 115 milhões de reais, menos de 0,2% em relação ao orçamento total do Estado. Para aparelhamento da defesa civil, algo que é essencial, comprar carro, maquinário, equipamento para que a defesa civil possa salvar vidas, foi destinado, gente, sabe quanto? 50 mil reais. Não dá para comprar um carro, Genuíno. E a gente tem mais números aqui chocantes. A Prefeitura de Porto Alegre não investiu nenhum real em prevenção a enchentes em 2023, mesmo com o departamento tendo mais de 400 milhões em caixa. Esses dados foram retirados do portal da Transparência de Porto Alegre. E olha, apesar do aumento de eventos extremos, como essas chuvas no Rio Grande do Sul e em outros lugares do país, as verbas federais no orçamento para o combate a desastres foram reduzidas a 1/3 em uma década, a partir de 2014. O valor previsto para a gestão de risco e resposta a desastre foi de 4,3 bilhões. Nesse ano, agora, a previsão é de 2,6 bilhões. E a gente tem também algumas reportagens, inclusive no Brasil de Fato, que mostram esse retrato durante o governo de Jair Bolsonaro. Vocês aí que estão ouvindo, com certeza já imaginam o que aconteceu nas verbas para atender desastres durante esse governo. A boiada passando, né, Nara Lacerda? E o negacionismo campeando. Aconteceu algo em 2016 nesse país, né, O que aconteceu a partir de 2016, que tudo degringolou? O golpe de 2016. Bom, a gente vai agora para o Rio Grande do Sul, a gente vai para Porto Alegre conversar com a nossa queridíssima amiga e colega Kátia Marco, que é a nossa repórter da sucursal do Brasil de Fato no Rio Grande do Sul. Kátia, obrigada por estar aqui com a gente, por ter separado esse tempo no meio dessa tragédia. Obrigada demais pelo seu trabalho durante esse período, viu? Bem-vinda. Oi, Narinha, Igor, Genuíno, Sueli. Que bom estar aqui com vocês. Realmente o trabalho está insano, mas vamos lá, estamos tendo todo o suporte também da equipe do Brasil de Fato Nacional, e isso está sendo bem, bem importante. Kátia, queria começar perguntando como você está, como tem sido a sua vida aí nessa semana. Olha, Igor, eu nem sei dizer muito como tem sido, mas ontem mesmo eu mandei uma mensagem, estamos aqui entre lágrimas, tentando fazer o que pudemos, né? Foi desde quinta-feira trabalhando, 12, 14 horas por dia, né? Final de semana, sábado e domingo. Eu moro numa região da região metropolitana de Porto Alegre, né? Em Novo Hamburgo, na região rural de Novo Hamburgo, que não foi atingida pelas enchentes, né? Mas que acabou ficando ilhada, porque São Leopoldo e Novo Hamburgo encheu, né, as ruas, enfim, encheu bairros. Mas eu havia saído daqui na quinta-feira para ir para Porto Alegre, né, justamente para gravar o nosso podcast aqui do Rio Grande do Sul, de fato, e já não consegui mais voltar para casa até segunda-feira, né, porque estava completamente ilhado. E aí eu estava num apartamento no centro de Porto Alegre, numa região mais alta. No sábado acabou a luz, acabou a internet, então já no domingo eu tive que me deslocar para casa de outra pessoa no bairro Cidade Baixa, que é próximo do centro, para trabalhar. E aí na segunda, meio-dia, eu consegui uma carona para voltar para casa. E eu saio de lá meio-dia, início da tarde a minha amiga já começa a me mandar os vídeos que a água estava chegando na Cidade Baixa. Então, saí bem na hora de lá também. Uma viagem que levaria 1 hora para chegar em casa, levamos 3 horas. Então, assim, o trânsito, o deslocamento dentro
da região de Porto Alegre, está tudo muito difícil, muito difícil. Não é só as águas, né? As enchentes trouxeram todas outras consequências na vida das pessoas. Eu estava agora há pouco assistindo imagens dos abrigos, né? Os abrigos lotados, de como as pessoas estão se organizando, de centros organizados, por exemplo, na rua, nos corredores de ônibus, com as pessoas levando para lá doações de roupa e muitos voluntários trabalhando nessa separação e ajudando as pessoas. Nós temos pessoas ainda dormindo em cima de papelão nas rodovias porque não conseguiram chegar ainda num abrigo. Nós temos uma cidade aqui que é Eldorado do Sul, onde tem os assentamentos do MST que foram mais atingidos, né? Estão completamente alagados. A cidade de Eldorado, ela está praticamente toda ela alagada, mais de 85% da cidade alagada. O prefeito ontem mandou evacuar a cidade. Nós temos ainda 22 pessoas presas dentro de um assentamento que não estamos conseguindo tirá-las de lá. Né, o MST, inclusive, está tentando conseguir comprar um barco para conseguir tirar as pessoas de lá e conseguir entrar no assentamento, porque toda essa situação também está trazendo uma situação de violência. Eldorado do Sul está sob o domínio do crime organizado. Eles montaram um estado paralelo, estão saqueando as casas, estão saqueando o assentamento, as casas no assentamento, a sede da cooperativa. Enfim, eles estão entrando e levando tudo o que podem. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação completamente caos. E isso não é só Porto Alegre, isso é várias regiões do estado. Nós temos o Vale do Taquari, que já sofreu aquela grande enchente o ano passado e agora voltou a sofrer de novo. As cidades também, muitas cidades destruídas. A região sul, aqui Pelotas e Rio Grande, já começou a inundar. E com a perspectiva desse novo temporal, vai inundar muito. As pessoas já estão também lá numa força-tarefa para conseguir tirar as pessoas de casa. É uma situação nunca vivida no Rio Grande do Sul. E aí eu estava escutando a Sueli, né? E tudo que a Sueli falou, nós já trabalhamos em matérias no Brasil de Fato. Verdade. Tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil. Isso já vem sendo anunciado, né? É uma tragédia anunciada, gente. Isso tem que ficar muito claro. E não é a questão de ter culpados, mas a questão ela é fruto de escolhas políticas. Claro. Ela é fruto da ausência do Estado, ela é fruto do sucateamento dos órgãos do Estado, ela é fruto do não investimento nas defesas civis, ela é fruto e não investimento num plano de contenção das enchentes, ela é fruto de uma política de desmatamento, de destruição. Sueli, o nosso Pampa, no sábado eu postei uma entrevista com o professor Valério Pilar. O nosso Pampa está completamente destruído, ele não dura mais 15 anos se continuar nesse ritmo de destruição. E as pessoas têm que entender que tudo isso tem a ver com o que nós estamos vivendo, não é obra de Deus. Não é porque nós somos maus e Deus está se vingando. Kátia, isso é obra do capitalismo selvagem, do lucro máximo. Exatamente. Do vale tudo, da ideia de privatização a todo custo. Agora, eu acho que há um dado interessante, você está vivendo aí no centro nervoso, como é que você avalia esse movimento de solidariedade que está acontecendo no Brasil inteiro em relação a atender às necessidades da população do Rio Grande do Sul? Porque eu estou muito bem impressionado com esse volume de solidariedade, inclusive derrotando a mentira, a fake news, a intolerância, o ódio. Eu acho que há um movimento de solidariedade muito grande em relação ao povo do Rio Grande do Sul. Como é que você vê isso? Olha, Genuíno, isso é o que nos dá um alento e mostra que a humanidade não está perdida, né? Ela é feita de muito mais pessoas boas do que ruins. Então, isso está sendo muito importante, e essa solidariedade, ela vem nos mínimos detalhes, no dia a dia, é uma mensagem de um amigo que tu recebe perguntando o que tu precisa. Por exemplo, aqui no Brasil de Fato RS, a gente todo dia está recebendo material e pessoas se oferecendo para ajudar na cobertura. Todo mundo quer fazer alguma coisa. A quantidade de voluntários ajudando nos abrigos, nas ruas, aqui no Rio Grande do Sul é incrível. E a solidariedade está vindo do exterior, pessoas no exterior também mandando como é que podem ajudar, como é que podem mandar dinheiro, como é que podem mandar ajuda.
né? Eu estava vendo agora há pouco que vai sair um avião, por exemplo, da Itália, trazendo donativos. Então, assim, essa rede de solidariedade, ela está sendo muito, muito importante. E eu estava vendo agora, analisando uma outra situação, que é da questão dos abrigos, né? Das pessoas estarem todas juntas num abrigo e tendo que se organizar para viver coletivamente, né? E dar conta das crianças e dar conta de que as crianças tenham o que fazer, dar conta da alimentação. O número de cozinhas solidárias, né, que vem sendo montadas desde quinta-feira é impressionante. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Ô, Kátia, uma dúvida. Nós sabemos que há uma população quilombola, comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, e muitas vezes em áreas de ou difícil acesso ou difícil escape. Como foi o atendimento a essas populações aí no Rio Grande do Sul? O atendimento está sendo o mesmo para todos, Igor. É difícil, entendeu? A situação está muito, muito dramática nas aldeias indígenas. Hoje mesmo recebi uma mensagem de um amigo que é cacique numa aldeia aqui na zona sul de Porto Alegre, pedindo ajuda, pedindo material de limpeza, pedindo material de higiene, porque eles estão sem nada lá. Então, não está tendo um atendimento especial, não está tendo esse olhar das comunidades quilombolas. Quilombolas estão pedindo socorro, porque, enfim, está muito difícil para eles, né, darem conta de sair dos locais, de, né, ter outros locais para onde ir, da sua sustentabilidade também, né? Então, assim, precisa de uma atenção maior aí do governo federal. A Sueli está querendo te fazer uma pergunta, Kátia. Sueli, por favor, fica à vontade. Vamos lá. Nos últimos dias nós vimos imagens das cidades menores e algumas parece que realmente foram integralmente destruídas, mas nos últimos dias tem aparecido mais Porto Alegre. Você mora, acho que em cidade pequena, não é isso, Kátia? Eu moro numa zona rural de uma cidade que não é tão pequena, que é Novo Hamburgo. A pergunta é se essa rede de apoio, como é que está a situação nessas cidades menores, né? Em termos de chegar mantimentos, chegar as doações ou das pessoas estarem ilhadas, como é que são as informações dessas cidades menores? Ainda tem pessoas ilhadas. A gente tem recebido informações, por exemplo, dos movimentos de pequenos agricultores, né? Que a situação está muito grave, Sueli, muito grave, de pessoas sem ajuda, sem estar chegando, né? O socorro. Essas situações de violência também acontecendo, de saques, pessoal sem comida. Então, assim, está muito difícil a situação. Não, é isso, o Estado não está dando conta do salvamento. Está chegando muita ajuda federal, né? Chegou mais de 15 mil pessoas de outros estados, né, vindas pelo governo federal para ajudar. Está sendo formado muitas equipes de forma voluntária, né? Chegou a Força Tarefa do SUS, equipes de médicos, de psicólogos, enfim, todas as especialidades para conseguir atender as pessoas. Ia chegar a Força Nacional também para a questão de dar um reforço na segurança. O governador estava chamando todos o pessoal da brigada que estavam de folga, enfim, para voltar ao trabalho, mas parece que tudo é muito pouco para o tamanho da tragédia que a gente está vivendo. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Nós estamos atravessando um período de negacionismo, de morte, de violência, de preconceito, que apareceu principalmente na pandemia. Eu acho que o auge desse movimento, tanto no Brasil como no mundo, está chegando no teto. Sim. Eu acho que episódio como esse do Rio Grande do Sul e de outros lugares da África, da América do Sul, está impondo uma nova maneira de se pensar o mundo, de se pensar a relação social, de se pensar a relação com a política, com o Estado. Eu acho que, por incrível que pareça, diante dessa tragédia, pode estar se abrindo uma possibilidade, uma oportunidade de se discutir valores, como o valor da solidariedade, como o valor da igualdade, como o valor da relação com o outro, com o valor de que esse individualismo canibalesco leva todo mundo
ao desastre e à morte. Eu acho que nós temos que atuar, principalmente os partidos progressistas, os partidos de esquerda, para trabalhar, para discutir uma alternativa a essa crise. Nós estamos vivendo uma puta crise. Diante dessa crise, não adianta só denunciar. Nós temos que denunciar, mas ao mesmo tempo indicar qual é o caminho para que a humanidade viva outro padrão de relacionamento político, econômico, social, cultural, religioso, de todo tipo. Senão a gente cai no pessimismo do salve quem puder. A gente encerra a participação da nossa repórter do Rio Grande do Sul aqui no nosso podcast. Kátia, obrigada demais pela participação, por esse relato e mais uma vez muito obrigada pelo seu trabalho e pela sua força que está inclusive nos ajudando a seguir aqui, tentando dar esse apoio para vocês. Valeu, viu, querida? Até uma próxima. Valeu, obrigada pelo espaço, Narinha, Igor, Genuíno, Sueli, e até a próxima. Valeu, Kátia, um abraço. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Rio Grande do Sul aqui no podcast 3x4. Se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. A gente está onde a mídia convencional não chega. Nosso jornalista está à esquerda. Quer vir com a gente? Quem apoia recebe lembranças do Brasil de Fato. Não dá para ficar de fora dessa. Genuíno, nós temos visto o Arthur Lira, ele dá algumas entrevistas falando sobre a destinação de emendas para o Rio Grande do Sul. Inclusive ele tem falado que são medidas totalmente extraordinárias. Só que o Observatório do Clima fez um amplo levantamento de projetos de lei que estão em discussão no Congresso, que avançam sobre o meio ambiente e que aceleram essa tragédia ambiental no nosso país. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem trabalhado também projetos de lei que afrouxam regras de proteção ambientais nos biomas Pampa e Mata Atlântica. E por outro lado, agora está todo mundo falando em união da classe política para a resolução dos problemas do Rio Grande do Sul. Que puta hipocrisia, né? Desculpa a expressão. Mas é chamar o tempo inteiro o eleitor de burro, de estúpido. Como que você vê esse tipo de situação, Genuíno? Olha, não é a primeira vez que essa agenda está sendo debatida no Brasil. A professora Sueli estava mostrando que o debate sobre essa questão começou na Rio 92. E esse debate sempre foi colocado como algo exótico, sofisticado, e não como uma questão prioridade. O grande problema que está posto hoje é o seguinte: a agenda do planeta, a agenda do Brasil, ou incorpora estrategicamente a questão climática, a questão da transição energética, a questão dos direitos, a questão da qualidade de vida, ou então nós vamos para uma espécie de suicídio. Eu acho que a tragédia tem uma lição. Tem que mexer com os corações e mente para as pessoas se darem conta de que não dá para brincar. Não se trata de brincadeira. Eu acho que aqueles que sempre pensaram num projeto coletivo, num projeto solidário, no desenvolvimento equilibrado, socialmente justo, têm que tomar a dianteira desse debate e chamar a atenção para a responsabilidade com a agenda. Eu acho que nós estamos entrando numa nova fase da história da humanidade. Começou com a pandemia da Covid, veio agora com a questão da transição ambiental, a transição energética, a questão dos refugiados, veio a questão da guerra. Eu acho que há uma agenda nova que está se impondo. É bom que a gente trate essa questão. Não se trata apenas de desabafar, porque a crise é tão violenta que o desabafo não adianta. Nós temos que ver qual é o caminho para que a gente possa organizar a vida socialmente justa, os poderes políticos, as eleições. Por exemplo, nós vamos para uma eleição municipal. Queria repercutir isso. Pois é, nós vamos para um debate sobre o papel das cidades. Pela primeira vez nós vamos fazer o debate das grandes cidades e o peso da questão climática nas grandes cidades. Então vai ser um debate muito interessante. Eu acho que diante da dificuldade, nós não podemos ficar prostrados. Nós temos que buscar esse caminho. Eu sei que tudo que acontece na Câmara,
tudo, o menosprezo, a legislação que foi menosprezada, isso nós temos que agora dar a volta por cima. Nós não temos outro caminho, é o caminho da luta organizada para botar um fim nesse desastre. Sueli, nós estamos num ano eleitoral e eu não queria nem ficar discutindo, fazendo conjectura eleitoral aqui, mas às vezes me soa, eu tenho visitado em alguns momentos os perfis nas redes sociais do governador Eduardo Leite e às vezes é irritante postar vídeo de conversa com o governador de São Paulo chorando pelo apoio que está chegando, enquanto toma medidas escabrosas, desencontradas, no arrepio da emergência, improvisadas. Isso não é uma afronta, Sueli? Eu acho que sim, na verdade, e os eleitores têm que estar assim bem atentos nas suas escolhas, porque nós não temos tempo e nem condições de errar muito, né? Então, as escolhas têm que olhar a realidade do mundo atual. O mundo atual é um mundo em crise climática, não é só no Brasil. E os governantes têm que ter propostas nesse sentido de como vão atuar. Eu vou pegar um exemplo. Nós vamos ter eleições municipais. Para realmente melhorar a resiliência das cidades a eventos extremos, nós não podemos só fazer planos municipais de mitigação e adaptação. Não são muitos municípios, mas tem uma parte aí dos municípios que já tem. E aí eles fazem o plano bonito, botam, eu vou adotar um ônibus elétrico, eu vou cuidar telhados verdes, começa a colocar coisas que são relevantes, mas que não vão mexer no coração dos problemas, que são, no caso das grandes cidades principalmente, a pressão do mercado imobiliário sobre parcelamento e uso e ocupação do solo urbano. Nossas cidades brasileiras, elas são tem muitas áreas de risco e são cidades injustas também socialmente, né? E a população que está em situação realmente de risco nas áreas urbanas é a população negra, a população periférica, são os pobres, né, gente? São as mulheres chefes de família, que nessa classe de renda tem um monte. Então, a questão climática, ela afeta desigualmente os cidadãos. Então, a gente tem que ter propostas que nós vamos discutir o dinheiro da emergência, pode ter emenda parlamentar nos diferentes níveis aí da federação, mas nós temos que ter recursos para as diferentes políticas públicas olharem essa realidade. Então, se eu vou fazer política habitacional, eu tenho que olhar a política habitacional num mundo em crise do clima, em que as encostas podem despencar, em que as palafitas podem ser inundadas pelo aumento do nível do mar, né? Recife está entre as 20 cidades do mundo mais suscetíveis ao aumento do nível do mar. De acordo com o painel intergovernamental das mudanças climáticas criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Recife é considerada a 16ª cidade do mundo mais ameaçada pelo avanço do mar. E isso tem deixado os cientistas em estado de alerta em relação às cidades que ficam na zona costeira do Brasil. Nós temos já problemas de aumento na área costeira com o aumento do nível do mar. E temos que olhar esses recursos. Se eu for fazer qualquer tipo de infraestrutura no perímetro urbano, a área rural tem um outro tratamento, mas também tão importante quanto, eu tenho que olhar essa nova realidade. Então, não é só pegar eu vou ter 30 milhões para fazer a adaptação à mudança do clima nesse município, mas 30 milhões como, onde e para quem? Quem deve ser beneficiado e priorizado nos recursos do poder público para a adaptação à mudança do clima? Para mim, a população de baixa renda. Para mim, é a minha resposta. Por isso que a gente fala tanto sobre racismo ambiental, é por isso que a gente traz tanto essa expressão aqui para o Brasil de Fato e para os nossos debates sobre esse tema, porque isso que a Sueli está falando não é percepção não, gente, é fato. É pior para quem vive mais precarizado. Nara, eu acho que é muito importante, é um dever nosso, imaginar que há um tempo atrás nós tínhamos um presidente negacionista que durante a tragédia da Bahia foi passear de jet ski. Eu acho que é muito importante ter um presidente como o presidente Lula. Eu acho que ele chamou os 3 poderes para ir ao Rio Grande do Sul, chamou a ação coletiva, Tribunal de Contas, Supremo, Parlamento, e ele colocou um gabinete de ação de crise. Eu sei que a solução é para melhorar,
é para amenizar. Mas o fato da gente ter uma autoridade política que está com essa sensibilidade, que está lá junto, que não ficou ausente, isso eu acho que faz a diferença. Claro. Eu Sem dúvida. queria destacar a importância do Brasil está tendo um presidente da sensibilidade do companheiro Lula. E o simbolismo de, num domingo de manhã, você pegar um representante do Supremo, os presidentes da Câmara, do Senado, mais de 10 ministros e, enfim, uma comitiva de defesa civil, levar para a área atingida e falar, olha, agora a gente vai ter que falar para a população o que nós vamos fazer. Sueli, eu queria trazer para você uma pergunta sobre futuro, aproveitando que você está falando sobre reconstrução nessa tua última resposta. Não dá, por exemplo, para a gente reconstruir cidades no Rio Grande do Sul no exato lugar em que elas estão agora, no momento, né? Nas áreas de alagamento, nas áreas que os rios ocupam em momentos de cheia. Então, como é que a gente articula essa reconstrução nesse sentido de revolução que você traz para a gente? Porque não vai adiantar reconstruir as cidades nos mesmos lugares que elas estão agora, por exemplo, né? Em alguns casos, não. Tem que ser, na verdade, fazer uma avaliação técnica de cada situação, né? E procurar garantir muito direito à moradia e direito à cidade para os cidadãos, né? Então, você não pode, se tiver mesmo que afastá-lo do local, você tem que garantir relações de equidade em como você faz toda essa reconstrução, né? A população tem que participar também, né? Ela tem que dizer, tem que mostrar como ela quer que reconstrua, ela tem que ser ouvida, e tudo isso tem que ser rápido. E nós temos que ter um olhar que hoje é no Rio Grande do Sul, mas os eventos extremos não estão restritos ao Rio Grande do Sul. Então, nós temos que, no plano federal, ter uma reorganização, na minha opinião, para um enfrentamento desse tema sob o ponto de vista interministerial. Não pode ser assunto só do Ministério, muito bem comandado pela ministra Marina. Mas eles não têm, as políticas públicas não saem de lá. Tem que ser assunto em nível da Presidência da República, com o apoio técnico do Ministério do Meio Ambiente, mas envolver os diferentes ministérios. Eu vou chamar a atenção, o governo atual veio com uma proposta de assumir uma liderança ambiental no mundo e muito bem construída desde a campanha. E está reconstruindo a governança ambiental, os recursos para essa área. Está indo bem no controle do desmatamento da Amazônia, por exemplo, está indo bastante bem. De acordo com o relatório do Projeto de Monitoramento do Desmatamento por Satélite, o PRODES, divulgados nesta quarta-feira, dia 8, houve uma queda de 21,8% no desmatamento na Amazônia Legal. As informações são referentes ao período entre os meses de agosto de 2022 e julho de 2023 e representam uma redução de 19,5% para a área de não floresta do bioma e de 9,2% no Pantanal, em comparação ao ciclo anterior. Mas é necessário manter coerência. Então, nós temos, sim, que colocar em discussão propostas que levam a uma maior carbonização, não é que seja do país, mas do mundo. Por exemplo, quando a gente fala em expansão maciça de combustíveis fósseis, mesmo que isso vá gerar dinheiro, e gera. Nós estamos contribuindo de que forma, né? Quando a gente exporta bastante petróleo, isso vai queimar em algum lugar. E vai contribuir para o aquecimento global. O que eu quero colocar, tem questões de justiça entre países que têm que ser discutidos, o assunto não é simples, mas nós temos que colocar esse tipo de debate para os brasileiros opinarem qual é o modelo de país que a gente quer. Eu não estou falando do presidente Lula, sou leitora desde sempre, mas eu estou falando assim de uma forma maior. Qual é o modelo que a gente quer? Tem que ser um país descarbonizado, justo e que gere dinheiro para a população, gere renda com equidade social, porque só o dinheiro por si, ele não é suficiente. Então, você tem que gerar renda, achar um modelo de gerar renda, no caso brasileiro, com distribuição desse ganho todo. Essa é, pelo menos, a minha visão do mundo. E é impressionante como a gente ainda tem território não destruído e uma população, como a Sueli trouxe aqui hoje, ciente de que a questão ambiental é um problema e como a gente tem muitas cartas na mesa no Brasil para transformar isso em realidade. O que falta mesmo é vontade política. É um país privilegiado em termos de
por exemplo, na parte energética. Sim. Tem países que, para fazer essa revolução, tem que mudar toda a base econômica. Vivem a partir da energia do carvão. Carvão em nossa energia elétrica é 1,7% só da nossa matriz. Exato. Nós podemos parar com carvão, não vai fazer falta. Então, nós temos uma série de privilégios na questão da climática, em termos de o que a gente gera, né? 48% das nossas emissões é desmatamento, mas nós sabemos como controlar o desmatamento. Já fizemos isso no primeiro governo PT, que diminuiu 80% do desmatamento da Amazônia entre 2003 e 2012. Então, assim, tem caminhos, acho que só tem que ter muita discussão e também garantir coerência, garantir que essa visão do mundo descarbonizado esteja como marca de um país que pode ser, sim, uma liderança ambiental. Um verdadeiro revolucionário global, é isso que a gente tem à mesa, a gente deve e pode usar esses elementos. Bom, acho que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre arte e cultura, né? Vamos lá? A gente sempre pede para os nossos convidados e, enfim, para os nossos comentaristas trazerem aqui algumas recomendações culturais e de arte. Então, vamos lá, Sueli, você trouxe o que para a gente hoje? Eu trouxe um apelo geral um pouco diferente. Eu, passeando nas redes sociais ontem, em busca de indicações, eu vi que tem alguns artistas que estão planejando shows para arrecadar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O Whindersson, que chama, né? Até não é minha turma, eu gosto de MPB. Eu gosto de gente mais velha, assim, né? Da MPB. Mas tá valendo. Caetano, Gil, tem 62 anos, né? Mas eu acho que... achei um cantor coreano que estava arrecadando dinheiro para o Rio Grande do Sul. Verdade. Então, assim, a minha sugestão é que as pessoas procurem esses eventos e ajudem a contribuir e optem pelos artistas que estão preocupados em reunir dinheiro para mandar para o Rio Grande do Sul. Obrigada. E você, companheiro, neste dia de um assunto tão sério e que nos consterna, o que traz para nós? Olha, eu vou trazer um assunto sério e triste. Hoje, antes de vir aqui para o nosso programa, eu fui ao velório de um grande amigo meu que desde há 28 anos que ele passa por uma situação de debilidade, mas uma cabeça muito solidária, muito... inclusive que ele fez visitas a mim quando eu estava preso, em cadeira de roda. O Enio, eu queria destacar a importância dele. Eu fui lá e eu queria registrar a força de vontade dele quando ele, mesmo em cadeira de roda, mesmo em tratamento, a maneira como ele ficava alegre. Eu acho que nós estamos vivendo uma época que a alegria e a vontade tem que guiar a ação coletiva das pessoas. Eu queria registrar isso. Queria fazer esse registro, que foi muito forte para mim, porque a última vez que eu tive com ele, ele foi me dar um abraço em Brasília, quando eu estava preso, pegou um avião com toda a debilidade de cadeira de roda e foi me abraçar lá quando eu estava preso na Papuda. Eu queria fazer esse registro. Coletividade. Enio Barroso Filho. Exatamente, o Enio Barroso Filho. É isso. Também é cultura essa coletividade, a gente lembrar dos nossos, né, Igor? Exato. Então, queria agradecer muito, Sueli, sua participação importantíssima aqui nesse episódio do 3x4, genuíno, mais uma vez, obrigado. Chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para ajudar o Rio Grande do Sul, você pode levar doações às agências dos Correios. Eles recebem roupas e calçados, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Assim como nos pontos de arrecadação do MST, no Armazém do Campo, que fica na Alameda Notman, 806, e no Galpão Cultural Elza Soares, localizado na Alameda Eduardo Prado 474, na região central de São Paulo. Ou você pode fazer doações para o Pix do SOS Rio Grande do Sul, que é o CNPJ 92958 1000 ao contrário 38. E abaixo a fake news. Abaixo as fake news. Sim, exato. Inclusive, vamos aqui trazer o nosso protesto, a nossa ojeriza, a quantidade de fake news que a extrema-direita tem propagado nesse momento de muito sofrimento. Tem gente deixando de doar por causa de fake news. Olha o absurdo. Os recursos doados serão revertidos diretamente para apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução das cidades. Gente, doe, não caia em fake news. Sueli, um abraço. Obrigada, querida. Foi ótimo, gente.
Um abraço. Até uma próxima. Valeu, Prazer Janaína. enorme estar com vocês. Valeu, companheiro. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e o roteiro são de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, a edição e sonorização é de Lua Gattinone. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura, identidade visual Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é de Muniz e Ravena e a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Força Rio Grande do Sul e até semana que vem.